Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo passado, o Evangelho nos dizia que nós devemos ser constantes e perseverantes na oração. A parábola do domingo passado nos falava da necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A parábola de hoje, de certo modo, continua essa temática sobre a oração, nos dizendo agora como nós devemos orar, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, qual deve ser a nossa atitude, com que espírito nós devemos orar. Já que no domingo passado, Jesus nos falava sobre a necessidade, sobre a importância da oração. Agora ele nos fala do modo como nós devemos orar. Basta nos lembrarmos de que quando Jesus ensina o Pai Nosso, as três primeiras petições são: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ou seja, a oração está centrada em Deus. Nós pedimos, em primeiro lugar, que se faça a vontade de Deus, que aconteça o reino de Deus, que o nome de Deus seja santificado. Ele é o centro da oração. Ele é o motivo do louvor. Agora, na oração do fariseu, da parábola, o centro é ele mesmo. Na verdade, a oração é só uma desculpa para que ele se glorifique a si mesmo, para que ele louve a si mesmo, as suas virtudes, as suas conquistas, os seus méritos. A oração não está centrada em Deus, mas está centrada nele mesmo, nos seus interesses, nos seus gostos, na sua própria vontade. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço. Até se nós nos lembrarmos do Evangelho de domingo retrasado, os 10 leprosos que foram curados e só um veio para agradecer. Então nós meditamos sobre a importância da ação de graças, de nós sermos agradecidos a Deus. O fariseu agradece a Deus: ó Deus, eu te agradeço. Mas o motivo do seu agradecimento é ele mesmo, são os seus méritos, são os seus feitos. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Ele se põe numa posição de superioridade. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda, ou seja, eu cumpro a lei. E por isso, o fariseu acha que merece a salvação, que Deus está obrigado a salvá-lo, que Deus tem algum tipo de dívida para com ele, e ele se acha na condição de exigir de Deus, então, a salvação, já que ele é tão bom, já que ele pratica boas obras, obras de justiça. Enquanto que o publicano, o cobrador de impostos, enquanto o fariseu rezava de pé, ele ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, é assim que nós devemos orar. Esse deve ser o espírito, a nossa atitude. O fundamento da oração é a humildade. De coração contrito e humilde,
é que nós devemos nos aproximar de Deus reconhecendo que somos indignos, reconhecendo que somos pobres, pecadores, não com aquela atitude altiva do fariseu, porque aqui nós tocamos num ponto que é o coração do Evangelho, que é a questão da justificação pela fé, uma questão que aparece frequentemente nas cartas de São Paulo, principalmente na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, e é uma questão crucial na controvérsia entre os católicos e os protestantes. Lá na Revolução Protestante, Lutero dizia erroneamente, falsamente, que os católicos acreditam que a salvação se obtém pelas obras. E que ele, Lutero, descobriu, lendo as cartas de São Paulo, que na verdade a salvação se obtém pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo. E a Igreja Católica sempre ensinou que a salvação se obtém pela fé em Jesus Cristo, como o próprio São Paulo diz. A salvação é dom gratuito de Deus. É Ele quem nos salva. Deus nos amou primeiro, quando éramos pecadores, Ele morreu por nós. Então não há nada que nós possamos fazer para merecer o amor de Deus ou para merecer a salvação. Porque Deus nos salva por graça, por misericórdia, porque Deus é bom e é pela fé em Jesus que nós obtemos a salvação, a graça que conduz à salvação. Então isso está correto. De fato é pela fé e não pelas obras que se obtém a salvação. O problema do protestantismo, o problema de Lutero é a palavra somente, que ele acrescentou à Bíblia, que é uma palavra que não aparece lá nas cartas de São Paulo, mas ele, traduzindo a Bíblia, põe que nós somos salvos somente pela fé. Nós somos salvos pela fé, porém as obras é que demonstram a autenticidade da nossa fé. A carta de São Tiago diz que a fé sem obras é morta, que a fé sem obras é incapaz de nos salvar. E por isso Lutero dizia que a carta de São Tiago é uma carta de palha, e até ele chegou a pensar em tirar da Bíblia a carta de São Tiago. Não o fez, depois acabaram tirando alguns livros lá do Antigo Testamento, mas a questão é que se a fé é autêntica, se a fé é verdadeira, para usar uma expressão de São Paulo, ela opera pela caridade, ela produz frutos de conversão. Se a fé é estéril, então ela não é verdadeira. A questão é que as boas obras que nós praticamos não são a causa da nossa salvação, elas são o efeito. Então, nós devemos praticar boas obras, nós devemos cumprir os mandamentos de Deus, não para sermos salvos, não para que Deus nos ame, mas porque Deus nos ama, porque fomos salvos pela fé em Jesus, pela graça de Cristo, é que nós devemos então praticar essas obras de justiça. Elas se chamam obras de justiça não porque elas nos justificam, mas porque aqueles que foram justificados devem praticá-las. Nós somos justificados pela graça. Às vezes, conversando com algumas pessoas que não costumam vir à missa, pessoas que não costumam se confessar,
Às vezes conversando com algum casal que não é casado na igreja, aí a gente tenta convencer a pessoa a dizer, olha, é importante você receber o sacramento do matrimônio. Aí a pessoa responde assim, olha, mas eu já sou abençoado. Deus me abençoa muito. Tudo que eu peço, Deus me dá. Eu prospero, tudo dá certo. Eu não tenho dúvida de que eu sou abençoado. Então vejam, no fundo, essa pessoa pensa o seguinte, eu não preciso ir à missa, eu não preciso me casar na igreja, porque afinal de contas Deus já está me abençoando. E se Deus está me abençoando, não tem nada de errado, porque afinal de contas eu estou merecendo. Se Deus está me abençoando é porque eu estou fazendo por merecer. Se Deus me abençoa é porque eu sou bom, não porque Deus é bom, né? E daí a lógica ao contrário também serve, né? Se a pessoa vai por esse caminho, aí quando acontece um problema, fica doente, desempregado, uma tragédia, então agora Deus está me castigando, Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz de errado. O próprio Jesus nos evangelhos diz que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Deus me abençoa não é porque eu sou bom, porque eu sou lindo, maravilhoso, porque eu mereço, olha como eu sou bom, eu só faço coisa boa. Então, por isso tudo dá certo, porque eu rezo e acontece é porque eu mereço. Essa é a oração do fariseu. Essa lógica de autojustificação, né? Eu fico me justificando, aliás, né? Quantas vezes a gente faz assim, fica justificando os próprios erros. Ah, não, eu fiz assim, é porque veja bem, é que acontece. A gente sempre tem uma desculpa para dar para os nossos erros. Isso é autojustificação. Eu não deixo que Deus me justifique. O justo não se justifica. Então, é por graça que somos salvos. Se eu sou abençoado, se, graças a Deus, a minha família está bem, vive em harmonia, se eu tenho emprego, essas coisas, não é porque eu mereço, não é porque eu sou muito bom e por isso Deus está me abençoando, é porque Deus é bom, que Ele me abençoa. Agora, se Ele me ama, se Ele me abençoa, se Ele cuida de mim, eu, no mínimo, deveria procurar corresponder ao seu amor, evitando fazer aquilo que o ofende, evitando fazer aquilo que o desagrada, fazendo aquilo que é do seu agrado, portanto, cumprindo os seus mandamentos. As obras de justiça testificam a autenticidade da nossa fé. Nós não somos salvos pelas obras, pelos nossos méritos. Nós não somos capazes de nos salvar. O ser humano não pode salvar a si mesmo. Nós precisamos de um Salvador. E só Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, é capaz de nos salvar. A salvação é dom gratuito. É presente de Deus. E é pela fé em Jesus que eu obtenho essa graça que salva, mas se eu sou justificado, então eu devo praticar obras de justiça. Nós recebemos a graça da justificação no batismo. A graça da justificação é recebida no batismo, aquela graça que nos torna justos, santos diante de Deus, que é também chamada de graça santificante, graça habitual. Essa graça é recebida no batismo. E uma vez que eu fui justificado, eu devo procurar caminhar na verdade, no bem, na justiça, para não decair no pecado. Porque se eu cometo o pecado, eu perco a graça da justificação, eu perco a graça santificante. Daí eu já não sou mais justo. Eu só sou justo porque Deus me justifica. Nós sempre dizemos
antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na oração eucarística segunda nós rezamos: nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós não somos dignos, nós não merecemos, nós merecemos o inferno, é isso que nós merecemos. É pela graça que nós somos salvos, é pela bondade, pelo amor misericordioso de Deus. Mas eu preciso corresponder a esse amor, viver de acordo com a graça recebida. O fariseu, ao contrário, achava que tinha algum direito, queria comprar Deus, exigir de Deus alguma coisa porque ele cumpria a lei. Não, ele devia cumprir a lei para ser agradecido a Deus, não para exigir alguma coisa de Deus. Já o publicano, de longe, reconhecia a sua indignidade. Por isso Jesus diz: ele saiu justificado, o outro não. Porque o primeiro se auto-justificou, o segundo esperou obter de Deus a justiça, a santificação, a salvação. A primeira leitura de hoje diz: a prece do humilde atravessa as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, chega até Deus. Ao contrário, a prece de quem é soberbo, a prece de quem é orgulhoso, de quem não se humilha diante de Deus, não chega até ele, porque Deus resiste aos soberbos. A primeira carta de São João diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso e diz que Deus é mentiroso também. O salmo de hoje: o pobre clama a Deus e ele escuta. Então, para que a nossa oração seja ouvida por Deus, nós devemos nos aproximar dele com o coração contrito e humilde, reconhecendo que nós não temos nada que não nos tenha sido dado. Tudo que nós temos e somos, nós recebemos de Deus. É necessário rezar sempre e nunca desistir. E hoje Jesus nos diz de que modo, qual deve ser a nossa atitude. O fundamento da oração é a humildade. E, sobretudo, nós temos essa consciência, isso é fundamental no cristianismo. Nós somos salvos gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo, para realizarmos boas obras, porque a fé opera pela caridade. As boas obras são o selo de qualidade da nossa fé. Por isso é que São Tiago diz: a fé sem obras é morta e incapaz de nos salvar. É uma fé incapaz de salvar porque ela não tem qualidade, ela não tem consistência. A verdadeira fé precisa produzir em nós conversão. Aqueles dois homens foram ao templo para rezar, subiram ao templo para rezar. Um voltou para casa justificado, o outro não. Nós também hoje saímos de casa e viemos ao templo, viemos à igreja para orar, para prestar culto a Deus, para adorá-lo. Peçamos a Jesus que nós voltemos para casa justificados, que Ele nos dê um coração contrito e humilde. E se necessário, se pesa na nossa consciência algum pecado mortal, que nós procuremos a confissão para que, pela graça do sacramento, nós recebamos de novo a graça da justificação. A graça da justificação recebida no batismo é perdida quando se comete um pecado mortal, mas é recuperada quando, com o coração contrito, humilhado, nós confessamos e recebemos a absolvição pelo ministério da igreja. Então, vamos pedir a Jesus que nós voltemos para casa como publicano e não como fariseu. Que Ele seja o centro da nossa vida, o centro da nossa oração. Nós não nos coloquemos nunca num pedestal ou
nos achando melhores do que os outros, porque todos somos pecadores necessitados da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.